Fala, minha gente! Nós chegamos por aqui para fazer a sua tarde mais feliz. Já está feliz por aí? Agora aumenta o nível. A gente está começando a acreditar nisso e é verdade mesmo. Esse é o momento feliz da sua tarde, 2h30 até as 4 estaremos juntos. Você está acompanhado aí, está com alguém? É hora de sentar e curtir entre família. E a gente, o programa de hoje promete muito, hein? Para quem estava acompanhando ontem e tem acompanhado ao longo da semana, você sabe que a gente está numa semana toda especial falando sobre os cuidados com a nossa mente, né? O tema da revista Mente Feliz, a gente está abordando aqui ao longo dessa semana e hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos não dão o devido valor e respeito para esse tema também, porque pode afetar tantas pessoas, tem afetado muitas pessoas, pode afetar você, mas a gente vai falar sobre depressão. Lidando com a depressão. E hoje com a gente a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza, que inclusive fez comigo também nesta semana o consultório de família. Ele passa por aqui para falar sobre depressão com você, enquanto psiquiatra, principalmente, e autor da revista Mente Feliz. Ele já está aqui com a gente nos estúdios e será uma boa conversa com você aí de casa também. Já pode aproveitar e mandar as suas perguntas sobre depressão ao longo do programa, não é, Aleixo? Sim, hoje é uma oportunidade incrível. Você não somente vai ler, como vai dialogar com a gente, mandar sua interação. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Por exemplo, qual a diferença entre tristeza e depressão? Porque há que se fazer essa distinção. Estar deprimido e estar depressivo. Diferente, né? E olha que privilégio. Quem está lá do outro lado vai poder participar com a gente. A gente pode dizer que estamos aqui com o Dr. César, né? Numa espécie de consultório onde você vai poder fazer aí a sua consulta também, mandando a sua interação para a gente por aqui, viu? Então se prepara, porque o programa de hoje promete e muito. E promete também trazer um presente aí para você, tá bom? Tem presente para você que está sempre acompanhando por aqui, né? Às vezes fala, eu não ganho nada, é difícil de ganhar, mas hoje vai depender só de você para ganhar, viu? Tem gente que essa semana, no encontro que nós estávamos, ele foi escolhido, foi sorteado. Foi. E aí ele vai à frente com o número do sorteio. Quando ele chega lá, ele diz, ih, perdi. No meio do caminho. E outra. Só daqui 10 anos agora, né? Não, aí eles acreditaram, de fato, né, claro, que eu não ia mentir, claro, lógico. Aí peguei o presente, coloquei ele no cantinho para não esquecer. Esqueci. Eu e a tua esposa encontramos o número no chão. Não, e o presente eu esqueci. Não acredito. O que eu ganhei eu esqueci lá, não peguei ainda. Esse anjo do Abinal, esse encontro eu quero estar vendo. O pobre até quando ganha perde. O pobre até quando ganha perde, Darley. Essa eu não sabia, Mas eu estou ansioso para ver o encontro do Abinal com o anjo dele. Vai ser legal. Vai ser legal, hein? Amores, tem ainda no programa de hoje o quadro Mente Aberta, com Robson Aleixo, produção da Josemara Mai, que está na apresentação do hashtag Vem Pra Cá e conta as notícias de hoje. Eu não acredito nisso, Abinal. Oi. Quando você participar de um sorteio, me chame, tá? Pode deixar que eu vou encontrar esse sorteio, esses presentes, esses brindes, e você nunca mais eu acho que espero que esteja lá ainda. Entrega pra você guardar. Isso, pronto. Eu acho que e se tem uma igreja, coisa que eu gosto é de presente, viu? Então já guarde, nunca esqueça. Esquecer presente, coisa dada de graça. Gente, não esqueça nunca. Mas, gente, hoje no momento hashtag eu vou falar, trazer algumas atualizações a respeito do caso que o Lucas falou ontem, a respeito do roubo do recém-nascido, né? Então, trazer algumas atualizações também de uma mulher que viveu aí 46 anos em situação análoga à escravidão. E aí conseguiu ser resgatado, mas os detalhes eu te passo só no momento hashtag, tá bom? E claro, aproveitando o assunto de hoje, eu trouxe uma pesquisa que mostra que o Brasil tem as mais altas taxas de depressão na América Latina. Então tudo isso, todas essas informações é só no nosso momento hashtag, tá bom? Combinado? Perfeito, combinadíssimo, Josi. Então a gente vai fazer aquele intervalo rapidinho para a gente ganhar ainda mais tempo para conversar com o Dr. César Vasconcelos e você aí do outro lado também. A gente volta já. Amores, lidando com a depressão. Essa é a questão posta para a gente conversar no programa de hoje, assunto seríssimo. E sabe o que eu queria até pedir para o pessoal ali de casa hoje? Se você tem uma experiência aí de alguém que diz assim, isso é frescura, e aí depois caiu em si e identificou ou se encontrou com depressão, sabia que isso acontece? Muito. Isso é frescura, isso é bobagem, não sei o quê. Um dia é acometido pela depressão e aí agora eu sei como depressão é difícil de lidar, né? Olha, eu mesmo, Darleide, antes de ter pânico, eu, claro, não dizia que era frescura, mas eu pensava, não, isso daí é algo que você consegue controlar, bobeira, né? Medo você controla. Mas não, quando eu tive pânico, gente, aí você descobre
Um outro universo. Um outro né, universo, um universo totalmente diferente das emoções, que te deixa de cabeça para baixo, bagunça tudo, mas tem cura, viu? O melhor de tudo é isso, tem cura. E hoje no programa você vai entender aí como lidar com a depressão, como ajudar quem está com depressão também. Então manda pra gente aqui sua história, tem algo para contar pra gente? Você que está com depressão ou passou por ela, venceu e agora quer compartilhar aí a sua experiência? Conta pra gente. Ou se está com depressão e está precisando de ajuda também, não sabe o que fazer, compartilha com a gente também. Dr. César Vasconcelos já entra por aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, tá bom? O telefone, o WhatsApp é o 129-8315-0249, aparece aqui na sua tela, tem o QR Code no cantinho, só para abrir a câmera do celular, aproxima, vai aparecer um link na tela ali do celular mesmo, apertou, já entra no nosso WhatsApp e manda a sua interação, tá bom? É importante isso, né, Aleixo? Porque até mesmo do ponto de vista da fé, da religião, há quem olha assim, isso aqui é falta de Deus. Se tiver Deus, isso a gente precisa reconsiderar, né? Às vezes a gente fala que a doença é falta de Deus, mas está faltando Deus no trato de lidar com a pessoa. Não importa, todas as pessoas são importantes. Se fosse falta de Deus, você teria que tratar com cuidado também, porque é sério. Então, dizer que é falta de Deus, como tratar a falta de Deus como culpa, sozinho já é um negócio horrível, né? São dois culpados. Informação é tremendamente importante. Quanto dano existe por falta de informação. Por isso que a gente está aqui e vai insistir falando para que a gente não somente previna o que pode acontecer conosco, mas se torne apto a lidar com as outras pessoas e servindo melhor, né? Uma atitude e alguém fica melhor. Muito bem. A cara da Darleide é demais. É porque a pausa dramática dela, foi dela a pausa dramática. A diretora falou que a pausa dramática, ela faz assim. É contigo. Então vou fazer um assim também, vou fazer. Lá vem o hashtag. Não, mas não solta a vinheta, vou fazer a cara da Darleide primeiro. Já vem o hashtag. Vai virar figurinha. Essa cara vai virar figurinha. Desse ponto. Eu tinha esquecido disso. Mas é melhor ser feliz do que evitar figurinha. Durante a gravação do quadro Mente Aberta, eu fiz questão de analisar cada expressão do Robson Aleixo e pensar, aqui dá uma figurinha, aqui fica uma figurinha bela, uma bela obra de arte. E ela tem gastado essas figurinhas, viu? Hoje tem algumas no grupo. Eu acho isso muito importante, porque quando você tem um amigo que cumpre as duas funções, quando o inimigo chega, ele fala, o que eu faço na sua vida? Aí você já deixa tudo. O inimigo até sai, pronto, né? Mas você já observou que ele tem vários amigos assim, né? Tem, né? Nós dois, mais um ou mais outro. Próximos, eles são mais eficientes. Mas é isso, para render muita risada, né? Isso que importa. Mas, gente, vou começar o momento hashtag com uma atualização ontem da notícia do Lucas, né? Que ele trouxe a respeito de um roubo de um bebê recém-nascido do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Uma médica entrou no quarto, realizou a consulta rápida e informou que levaria o bebê que havia nascido há 3 horas para se alimentar. A médica não retornou. Depois de algumas horas, ela foi presa pela polícia já em outra cidade e o bebê foi reencontrado aí e retornou para os pais. E claro que eu trouxe o vídeo desse encontro. Bora conferir? Graças a Deus. A gente fica até emocionado vendo isso, né? Conseguimos pensar no desespero de você ter um filho roubado. Meu amor. Que bom. Eu vou lá buscar. Não. Ah, eu trago. Quero amor. Vai buscar, vovó. Só de assistir esse vídeo a gente já traz uma calmaria pro coração, né? Que bom que essa mãe encontrou seu filho novamente, reencontrou. Mas, gente, a defesa da médica alegou que ela é portadora de transtorno bipolar. E no momento dos fatos, estava em crise psicótica, tendo mudado recentemente os medicamentos devido a uma suposta gravidez.
Ou seja, ela estava grávida e aí acabou mudando, alterando os medicamentos. O hospital informou que iniciou uma apuração interna sobre o ocorrido e está colaborando com as investigações. Então a gente fica feliz que no final deu para ir essa mãe reencontrar essa criança com vida, ali tudo certinho, poder abraçar, ter os braços novamente e que agora, né, possa ser resolvido com a justiça. Mas, gente, seguindo aqui, eu tenho uma outra notícia de resgate e absurda também, viu? Uma mulher de 59 anos que trabalhava há cerca de 46 anos para a mesma família em situação análoga à escravidão foi resgatada na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela não recebia salário, não tinha folgas e ficava à disposição da família o tempo todo. Depois de uma denúncia, o resgate foi realizado por uma força-tarefa entre o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e a Auditoria Fiscal do Trabalho com o apoio da Polícia Federal. O resgate aconteceu no início de julho, mas só agora foi divulgado devido aos trâmites da resolução do caso. Segundo informações, ela não tinha conta bancária e nem amigos e familiares, já que tinha saído de Pernambuco em 2016 para trabalhar com essa família, cuidando do pai e depois dos filhos também. Após tudo isso, ela vai voltar para sua terra natal e receberá uma indenização de 768 mil. Antes de viajar, ela solicitou para realizar um sonho, que era conhecer Cristo Redentor. Imagina, todo esse tempo aí convivendo com a família, em situação desse jeito, a mulher nem saía para poder conhecer, para poder viver, aproveitar. E ela fez esse pedido, já que estava no Rio de Janeiro, antes de voltar para a terra natal, visitar o Cristo Redentor. Sabe quando eu escuto essas notícias, eu fico pensando quantos outros há? Quantas outras pessoas estão na mesma situação que a mídia, que a polícia, que não foi feita nenhuma denúncia, mas há. E surge uma após outra, né? Às vezes um grupo de trabalhadores em lugares remotos, mas há pessoas sob escravidão. No começo dessa semana eu estava vendo, até não sei se é o caso dessa mesma senhora aqui, que eu vi de duas, e que dormia no chão mesmo, era só um tapetinho que colocava ali, ela dormia no chão. E algumas vezes ela até comentando ali na reportagem que a patroa dela jogou água quente nas pernas dela, porque algo não saiu como deveria sair, jogava água. Então era um tratamento bem absurdo com essa coitada dessa mulher e dizendo que ela não podia sair da casa dela porque outros não iriam aceitá-la e tal, e ela foi se conformando com aquilo. Né? Nenhuma experiência formativa no Brasil é mais profunda do que a escravidão. Nenhuma é mais profunda, nenhuma é mais duradoura. Nós temos uma experiência pequena com democracia, experiência pequena com república, até a nossa experiência com monarquia é curta. Mas a escravidão é de 1550 até 1888. Ela é a mais profunda e ela está presente em todos os cantos do país. Eu posso chamar isso de pecado cultural. Quando você olha na Bíblia, tem uma referência a isso. Você tem um povo que já está caminhando com Deus, mas a cultura impregnou tão forte algumas soluções que eles respondem a partir disso, como, por exemplo, a proposta de ter um filho com a serva. É um pecado cultural muito aprofundado, né? Então, isso é muito importante para a gente começar a pensar. Quando fala assim, situação análoga à escravidão, qual escravidão? Porque a escravidão brasileira, ela não é só o trabalhar, é a desumanização completa de alguém. Enfim, algo lamentável. Josemara. E fazendo as contas, gente, a mulher estava aí com 59 anos. Ficou 46 anos em escravidão. Imagina, são 13 anos, saiu com 13 anos aí, não, uma criança, adolescente aí nesse período. Então eu fico imaginando que talvez nem sabia o que era certo, o que era o errado em relação ao que estava acontecendo de não receber, não ter sua conta bancária, não ter essa ajuda, esse auxílio. E que bom que foi resgatada e que bom que ela conseguiu realizar o sonho dela antes de voltar para a terra natal. E no final deu tudo certo, né? Mas, gente, para finalizar nosso momento hashtag e aproveitar o assunto de hoje, vamos de pesquisa, viu? O Brasil tem as mais altas taxas de depressão em toda a América Latina. Atualmente, é o país com o maior número de pessoas diagnosticadas aí com a doença na região. Esses são dados de uma revisão de estudo que mapeou a doença. E eu vou te explicar melhor aqui na tela. Bora conferir comigo?
Gente, a parte laranjinha é representando os dados do Brasil, já a parte amarela é representando os dados da América Latina. Então a gente vê aqui a diferença de 17% para 12% em relação ao número de pessoas que vão ser diagnosticadas com depressão, que poderão ter esses tipos de sinais da doença. Então, esse é um número futuro. Então, no Brasil, o cálculo de 17% em relação a 12% da América Latina, um número bem acima. Agora, em relação às pessoas que foram diagnosticadas em 30 dias com a doença, nos últimos 30 dias, no caso, o Brasil apresenta a taxa de 5,48%, já a América Latina 3,12%. O Brasil segue com as altas taxas. E, por fim, é o número de pessoas que têm aí uma situação, tem algum, como posso dizer, um diagnóstico parecido com a depressão, que é o número de 8,11% em relação a 5,3% da América Latina. Então, altas taxas de depressão. E vale ressaltar, gente, que a depressão, ela não escolhe idade, ela não escolhe o gênero e também a classe social. Atinge todos. E por isso que é tão necessário cuidar, é tão necessário falar, porque com base nos dados, a taxa está alta. Verdade. Bom, o que dizer sobre, né? Nós estamos assistindo, participando, a gente faz parte muitas vezes dessas estatísticas, desses números, ou é alguém perto da gente, e a gente está aqui unido a você aí de casa para enfrentar as doenças mentais, os sofrimentos emocionais. A gente tem produzido material, a gente tem feito programas, a gente tem repetido o assunto, tem trazido gente que é apropriada e especializada para te ajudar, para a gente sair das estatísticas e ajudar os que estão precisando da gente também. Josemara, temos mais notícia ou fica por aqui de hoje? Eu fico por aqui, viu, gente? Eu volto somente na próxima semana, mas... Você vai agora, né? Fica por aí. E agora? Confundi. E agora? Não, fica por aí. E agora? Pastora Leite está falando para ela ir ou para ficar? Então, Eu fico por aqui, já estou indo embora não, Josi. Gente, mas enfim, né? Depois disso, tchau, tchau. tchau. Um simples tchau, né? Tchau. Gente, enquanto Obrigada. a Josemara vai, eu vou também, mas para receber o Dr. César Vasconcelos, ele que é autor da revista Mente Feliz, e ninguém melhor do que ele, mais de 40 anos de experiência. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Doutor César, que mais uma vez volta aqui ao nosso Entre Família para nos ajudar com esse tema. Nessa semana que a gente está tratando do assunto, né, da revista Mente Feliz. Inclusive, já fica aqui o convite para você que está do outro lado. Já pediu a sua revista? Ainda não? Então peça agora, hein? Entre em contato com a gente, o telefone já vai aparecer aí na sua tela, ou se preferir, via WhatsApp, é mais fácil para você. Então manda aí mensagem no WhatsApp dizendo eu quero a revista Mente Feliz, tá bom? Eu quero a revista Mente Feliz, manda aqui no WhatsApp e a gente já vai enviar para você. 12982444449. Doutor César, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu Obrigado quero pelo perguntar convite já, de aí. pronto, doutor César, que a gente sempre diz que o senhor tem mais de 40 anos como psiquiatra. Tem. Por aí, né? De lá para cá, eras um menino quando escolheu a psiquiatria. Qual era a tua motivação lá para escolher a psiquiatria? Quais eram os quadros daquele tempo? O que mudou de lá para cá? Naqueles dias já se falava em depressão, como hoje nós falamos e tratamos? Se falava sim, mas não tinha assim, um índice alto, tanto de depressão quanto de transtorno de ansiedade. Na verdade, eu ia fazer pediatria, porque eu gosto muito de criança. E aí, o primeiro plantão que eu fui dar em Niterói, ali no Grande Rio, né, de um pronto-socorro de pediatria, nossa, esse primeiro dia, primeiro plantão, chegou a mãe com o bebezinho no colo, meu filho está morrendo, nossa, que me deixou apavorado, né? Eu chamo o médico, né? Chama o médico. Mas tinha uma pediatra supervisora, né, que a criança chegou mal mesmo, não me lembro o que aconteceu, tem que fazer massagem cardíaca, aquilo foi um impacto muito assim. Falei, cara, não, gostar de criança é uma coisa, tratar de criança é outra, né? Mas quando eu estudava, nos últimos anos de medicina, a gente vai estudando as especialidades, né? Oftalmologia, clínica cirúrgica, tudo, dermatologia, tudo isso, né? E começou a vir na minha mente aquela pergunta assim, mas o que causa isso sem ser um vírus, uma bactéria que causa uma doença? Que mais, né? O que pode ter na vida de uma pessoa que produz esse tipo de doenças clínicas, algumas até cirúrgicas, né? Comecei a pensar na dimensão
psicológica da pessoa, né? Nos conflitos, nos traumas. Então, eu fiquei assim, interessado nisso, né? De entender mais a fundo nessa área mental do que apenas ficar numa área física, biológica. E aí comecei, então, a decidir pegar esse caminho da psiquiatria aí. Muito bem. Então é hoje que nós vamos mais uma vez aproveitarmos a presença do Dr. César assim com a gente no Entre Família. Vamos fazer uma pausa, é aquele tempo importante necessário para você aproveitar e mandar uma mensagem no nosso WhatsApp pedindo a revista Mente Feliz. É falando daqui, você estudando daí, e nós vamos saindo desse buraco em que muitos se encontram para a gente viver com esperança. A gente volta daqui a pouquinho com você. Até já. Amores, já aproveitaram? Já mandaram para cá a perguntinha do dia, mas o que mais me interessa não é nem a perguntinha, Não, é nem a pedir resposta a dada. revista. É porque assim, ó, o que acontece? A gente está aqui sempre disposto a falar dos mais diferentes temas para te ajudar a sair da situação em que se encontra. Termina um programa, ligam muitas pessoas. Me ajuda, depressão, quero morrer. Primeira criatura, o que você já, né? Vamos lá, vamos aqui, unidinho, bem bonitinho. Vamos lá. Já pediu a revista Mente Feliz, por exemplo? Já pediu? Não, sabe o que é? Então, assim, vamos começar bonitinho, lição após lição. A gente começa a estudar, nós vamos ler juntos, nós vamos orar juntos, você depois vai para a terapia, vai ao psiquiatra, sabe? Todo mundo juntinho, assim, bem bonitinho. A gente vai caminhando juntinho e aí vai dando certo. Então, ligar e pedir a revista Mente Feliz já é parte do processo de você buscar uma mudança, uma transformação na tua jornada, combinado? Então, é ligar para a gente e só pedir. E hoje está bem fácil, vai ser no WhatsApp. Verdade, é muito bom que a revista, o Dr. César Vasconcelos, junto com a Escola Bíblica, preparou de uma forma muito especial, trazendo ciência e Bíblia, que é uma coisa só, né? É o que a gente comenta, né? Se alguma coisa da ciência está errada, é porque... Como é que é, pastor? Não conversou com a Bíblia, né? Se o seu conhecimento não levou até Deus, estude mais um pouco. Estude mais um pouco. E é isso, ó. E é tudo aqui, ó, pautado na Bíblia. Tudo que é falado é pautado na Bíblia. Então peça agora. É, doutor César? Quando eu preparei a revista, realmente eu tive essa preocupação de... Primeiro, os 8 capítulos foram selecionados no meio de mais de 20, né? Eu pensei, bom... O que as pessoas mais precisam de ajuda, quais são as queixas mais comuns que aparecem nos consultórios de psiquiatras e psicólogos. Então, pensar nisso, né? Então, a segunda coisa que eu pensei assim, como é que eu posso colocar dentro do espaço que eu tenho ali na revista, aquilo que seja uma coisa que explica o fundamento da doença, as causas, e que coloque algumas dicas práticas do que fazer para quem pegar a revista em casa e começar a ler, já tem alguma coisa para começar a fazer que vai ser terapêutico, né? Claro que não substitui o tratamento com o profissional, mas alguma coisa prática. Então, eu tentei colocar isso na revista e tem realmente algumas informações que, se a pessoa começa a praticar, Deus vai atuando, a pessoa vai atuando e aí ela pode começar a ter até algumas melhoras interessantes, viu? Perfeito. Então, a minha sugestão, já que ele falou de prática, né, Aleixo? Vamos para o na prática, para a gente levar em consideração alguns passos. Pode ser? Joga aí, na tela. 3 formas de ajudar alguém que está com depressão. Isso é muito importante porque não é só eu depressivo, é eu lidando com o próximo. Vamos para a primeira. Uma forma de abordagem. Iniciar uma conversa de forma sensível e não julgador. Ainda estamos enfrentando muito disso, né, doutor? Isso é muito importante porque é comum, até nas pessoas mais bem intencionadas da família, que está lidando com um membro da família que está com depressão, falar coisas assim, puxa, mas você tem uma vida boa, você tem um bom emprego, mas você tem uma fé em Deus, você tem tanta coisa, por que está assim? Até a pessoa fala isso, às vezes, com a intenção de, tipo, olha, para de pensar dessa tristeza e tal. Mas a pessoa que entrou em depressão, ela não escolheu aquela depressão. Ela está afundada ali. Então, se ter uma conversa desse tipo, só vai piorar, né? Então, a dica importante é que o familiar vá conversar e se coloque à disposição da pessoa. Tipo assim, aí você está triste, né? Está com depressão. Você quer falar para mim do que está te mais preocupando? Né? Tem alguma coisa que você talvez sinta a necessidade de falar com alguém que ainda não falou? Eu quero te escutar. Fica à vontade para falar para mim. Então, você se abre, você se disponibiliza, né, para escutar, como diz ali, sem ser de uma forma julgadora.
O juiz é Jesus, né? A pessoa não precisa de juiz nessa hora, precisa de alguém que possa ouvir o desabafo dela, incentivá-la a desabafar. Isso é importante, porque às vezes o deprimido também está tão desesperançado que ele pensa, não adianta eu falar, as pessoas não me entendem, mas você pode puxar um pouquinho isso. Não, fala assim, eu vi que você está chorando pelos cantos, o que está acontecendo? Conta para mim. Né? Então, é claro, se essa pessoa deprimida tem uma boa afinidade com esse parente, vai ser menos difícil ela poder se abrir. Né? Então, se você, agora eu vou falar para você que está deprimido, né? Na sua casa e tem vários parentes ali. Então, você vai procurar alguém com quem você tem a melhor afinidade, claro, né? Para poder ter uma empatia melhor, porque talvez se for uma pessoa que não tem boa afinidade, você vai escutar coisas que não vão te ajudar. O primeiro passo, então, para quem quer ajudar é ser um bom ouvinte. Sim. Né? Ser um bom ouvinte. Ouvir, sem julgamentos, primeiro ouvir. Porque às vezes a pessoa, como o senhor disse, só no desabafar já vai ajudando bastante, né? E aí até sabendo para onde caminhar junto com ela. Exatamente. E porque aí a gente vai encontrar, assim, genericamente, dois grupos de pessoas na família com depressão. Um é aquele que você se aproxima para poder ouvir e a pessoa, então, começa a falar, né? E falar é terapêutico. Falar ajuda a curar, né? E tem aquele outro grupo de pessoas que está fechado, né? Que não quer abrir. Então, aí vem o incentivo, né? Não, fala para mim, o que está acontecendo? Tem alguma coisa no trabalho? Tem alguma coisa na sua vida acadêmica, lá na escola? Vamos conversar, eu quero ouvir você. Então, tem que incentivar um pouquinho, tem que puxar um pouquinho dessas pessoas mais fechadas, porque ela sentindo a sinceridade desse parente ajudar, em algum momento ela vai falar alguma coisa. A gente se sente amado, né? Se sentir Exatamente. amado, é se sentir mais confortável, mais confiante. Eu gosto dessa frase. Abrir o coração para colocar uma coisa para fora também envolve colocar uma pessoa para dentro. Aquela pessoa passa a ser... A relação fica diferente, né? Mas eu acho também importante a gente falar que a depressão não é uma doença menos perigosa do que as doenças que a gente considera perigosas. Então, a abordagem tem que levar isso em consideração, né? Vou fazer qualquer abordagem? Não, nós estamos tratando de uma doença séria e com perigo real, né? A depressão pode ser em 3 níveis, né? Depressão leve, moderada e grave. A depressão grave se subdivide em 2, aquela que a pessoa fica na realidade, conectada com a sua consciência, orientada no tempo e no espaço, mas tem a pessoa que sai da realidade, a gente chama de depressão psicótica, essa é a depressão grave. Então, a depressão pode evoluir, se a pessoa está com depressão leve e vai para moderada e pode evoluir, então ela vai travando a vida dela. Uma das coisas que pode acontecer, que é perigoso na pessoa com quadro depressivo, é quando começa a pensar que não tem saída o problema dela e que então a melhor coisa seria morrer e começa então a elaborar pensamentos de morte que pode culminar com o pensamento suicida. E o pensamento suicida, ele pode ficar só no pensamento, mas ele pode partir, levar a pessoa para ter alguma tentativa. Então, agir rápido, né? Tem que agir. Agir rápido. E tem a ver até com esse nosso próximo aqui, né? Primeira abordagem, o próximo é escuta, ouvir sem interromper ou tentar consertar o problema imediatamente, porque é isso que acontece às vezes, né? Vamos resolver já. E outro é estar atento a sinais de alerta da pessoa como possível suicídio. Essa sensibilidade, né? Para poder pegar ali algum sinalzinho que a pessoa ela demonstra, né? Como o senhor comentou, sem prazer pela vida, né? Não vendo solução, não vendo saída para nada e a única saída é o suicídio. Quando a pessoa começa a dizer não tem saída, não tem solução, já é um sinal para a gente acender uma luzinha de alerta nessa conversa. Em geral, nos estudos com pessoas que acabaram cometendo suicídio, que pode ter sido fatal ou não, tentaram, essas pessoas, semanas antes da tentativa, elas colocavam algumas frases meio assim, de passagem, né? Queria estar junto com o fulano que morreu, naquela crença que quando morre vai para algum lugar que tem a pessoa. Por que Deus não me leva? A vida não faz sentido. Não estou aguentando mais viver desse jeito. Então, são frases indicadoras de que pode ser que ela esteja com uma ideia suicida. Aí cabe realmente ao familiar que tem mais afinidade sentar e conversar. Vem cá, eu tenho reparado que você tem falado muito em morte, em morrer, porque Deus não leva. Aí tem pessoas que pensam assim, não, mas se eu tocar nesse assunto de morte, suicídio, isso não vai incentivar a pessoa realmente a se matar? Não!
não vai incentivar, você vai ajudar a pessoa a falar disso, né? Então, é importante ter essa coragem, essa humildade, sentar e conversar. Aí você vai perguntando, você tem que pensar, você falou outro dia para mim que queria morrer para Deus te levar e acabar com esse sofrimento. Você tem pensado, como é que é isso? Fala para mim, como é que é essa ideia de morte? Aí a pessoa vai dizer, você vai ter um grande divisor de águas, vai ter um grupo de pessoas deprimidas que essas pessoas vão dizer assim, se Deus me levar seria bom porque eu não aguento mais viver com a situação. E aí você faz a outra pergunta, mas você, na hora de muita angústia, muita tristeza, muita desesperança, você teria coragem de se matar? Aí você vai ter um grupo que vai dizer assim, não, isso não, eu não quero perder a salvação, não quero, isso não. Então isso deixa um pouquinho mais tranquilo, né? Tanto o profissional quanto o familiar. Mas se você fez a pergunta, você na hora de desespero teria coragem de se matar? Em geral, a pessoa que tem um grande risco suicida, ela fica quieta, não olha você mais no olho, abaixa a cabeça, vem lágrima ou não vem lágrima. Ela demora 30 segundos, 40 minutos, um minuto para responder e diz, acho que sim. Aí a próxima pergunta que devemos fazer é, o que você tem pensado sobre isso? Não quero falar. Não, mas pode falar, vai ficar entre nós, né? Eu trabalho na empresa lá no 7º andar, outro dia eu olhei pela janela e fiquei pensando. Eu estava no metrô lá, no trem, esperando lá na plataforma, e fiquei olhando, pulando o metrô, como é que seria aquela morte. Eu soube que ali tem uma vendinha ali, que o seu Zezinho vende chumbinho, veneno de rato, vende por baixo dos panos, já sei quanto que é e qual é o dia que ele tem lá. Opa! Então, essa pessoa já está elaborando uma forma de suicídio. Essa pessoa tem que ter vigilância 24 horas por dia da família e o atendimento psiquiátrico. Se não fez, tem que fazer de urgência, ou se fez, o psiquiatra tem que saber disso e avaliar para poder tomar uma proteção para essa pessoa não cometer o suicídio. Puxa vida. Tem um próximo tópico aqui, doutor, que está relacionado, obviamente, a isso, né? Que é o acompanhamento. Ir a consultas ou terapias junto à pessoa com depressão, lembrá-la de tomar os remédios, realizar atividade física, seguindo um estilo de vida saudável como exemplo. Eu queria já acrescentar para o senhor comentar, muitas vezes a pessoa não quer fazer isso. Sim. Então, o papel de quem está junto, de ser o incentivo, de ser o cérebro que está funcionando do lado dela, assim, é importante, né? Inclusive não tomar os remédios, né? Sim, é importante, porque isso acontece porque a pessoa na depressão, ela está tão desanimada, tão desesperançada, né? A desesperança é um sentimento nuclear, na mente deprimida tem essa desesperança, a perda da esperança, por isso que ela acha que não tem saída e por isso que ela pode começar a pensar em se matar, né? E como a pessoa deprimida está tão desanimada, que é outro sintoma depressivo, né? 2 sintomas básicos da depressão: perda de prazer, de alegria, das coisas que sempre gostou, perda de prazer constante e tristeza que não passa, né? Isso por pelo menos 2 semanas a pessoa está assim. Depois tem outros sintomas. Então a pessoa está tão para baixo, tão sem energia, que ela, eu sei que exercício, caminhar é bom, mas eu não consigo, meu corpo, alguns pacientes falam para mim assim, meu corpo pede cama, né? Quer ir para a cama, né? E não vou tomar remédio porque acho que não está adiantando, não vai ter saída mesmo. Então, a gente não vai ter saída sim, eu vou com você na consulta. Não quero mais na consulta porque eu já fui lá 2 vezes, o doutor não me curou e tal. Pô, mas vamos continuar, o tratamento tem um tempo para se processar. Então, esse familiar vai incentivar, não, eu vou com você na consulta. Não, vamos tomar um remédio sim, vem cá. Né? Se o paciente está com ideia suicida grave, quem vai administrar essa medicação é o familiar. Então, esse familiar vai lá na hora assim, não, vão tomar sim, espera a pessoa tomar, tem certeza que ela tomou, porque tem pacientes que botam embaixo da língua e cospe depois, né? Isso é mais comum em psicótico, mas pode acontecer no deprimido também, desesperançado. E vamos caminhar, sabe? Porque, gente, tem trabalhos científicos que já mostraram que a pessoa deprimida que faz atividade física, especialmente caminhadas, elas melhoram mais rápido do que aquelas pessoas que fazem psicoterapia, usam medicamento, mas não fazem atividade física. O desafio é porque o deprimido, em geral, o que ele diz? Quando eu melhorar, eu vou caminhar, porque eu não consigo sair da cama, é difícil. É um looping. É difícil, mas aí eu diria, tem que pegar o mínimozinho de consciência que está funcionando. Então, não é quando eu melhorar, vou caminhar. Eu vou caminhar porque aí eu vou melhorar.
Para melhorar. Porque é verdade, sabe? A neuroquímica cerebral, quando a gente faz uma atividade física, especialmente bem vigorosa, uma caminhada firme, vários hormônios que corrigem o estado depressivo são produzidos. Então a pessoa, você que está em casa aí, que está deprimido, né, vai fazer uma caminhada sem vontade de ir, mas você se leva, né, para ir, né? Se leva na marra, vamos dizer assim. Se fizer 30 minutos, 40, 1 hora, lá para o final você vai sentir melhor. Então é importante ter esse incentivo do familiar para fazer. Eu sempre penso nos amigos do homem paralítico, né, que o levou até Jesus. Já aconteceu exatamente assim comigo, de uma amiga muito próxima que, quer dizer, não era tão próxima, mas num ambiente de trabalho. E ela entrou em depressão muito severa, mas ela não se via em condição de ir ao médico. Eu marquei consulta. À época eu não dirigia, estava, portanto, sem carro para ir só com ela. Contratei um carro, chamei, marquei, fui até com ela à porta do médico e esperei do lado de fora. Devia ter entrado para ver o que ela disse lá, brincadeira. Mas precisa ter um amigo, precisa ter alguém próximo que dê a mão justamente nessas horas, porque é alguém que não está conseguindo se erguer. Né? E o amor também cura, né? A pessoa sentir-se amada. É importante pensar de que a pessoa que está com depressão de moderada para grave, a neuroquímica cerebral não está funcionando. Isso é uma das coisas que a gente pode explicar para o paciente que está com a depressão grave com ideia suicida, é dizer, olha, você está agora usando uma lente que não é sua, por isso que você está vendo tudo sem saída, não tem sentido, mas assim que a sua química cerebral começar a melhorar com o tratamento adequado, com atividade física, com o poder de Deus, a sua química muda e aí você vê que tem saída sim, né? Então, a gente tem que explicar isso ao paciente, porque realmente quando a neuroquímica está alterada, a pessoa não consegue ter serotonina suficiente para poder estar alegre. Doutor César, quero te fazer um convite de a gente ir ali mais próximo da câmera para ter uma conversa com o pessoal de casa e também para a gente ler já algumas interações. Já chegou uma delas agora da Luciane Chaves. Fique à vontade aqui, doutor César. A Luciane Chaves diz assim, boa tarde, eu faço tratamento para depressão há muitos anos. O que sempre ouvi é que é falta do que fazer. Olha só. Mas tudo começou quando eu mais tinha o que fazer. Trabalhava fora, tinha filho pequeno, os afazeres do lar. Depressão é algo que só quem já passou pode entender. Por aí, né, doutor César? Mas ela disse que, coisas de quem não tem o que fazer. Justamente ela tinha muito o que fazer, estava muito ativa. É gatilho? Muitas atividades, estresse, cansaço? A gente não sabe bem alguns detalhes da vida dela, né? Mas o que aconteceu quando começou a depressão na vida dela? Depressão pode ser causada por fatores múltiplos, né? Por exemplo, uma doença crônica, a pessoa tem um diagnóstico grave, não sabia que tinha um problema, quando vai ver está com câncer, um problema grave na família, divórcio, abuso físico, a pessoa tem um baque financeiro violento, foi demitida do emprego na hora que precisava daquele dinheiro, um estupro, enfim, várias situações que geram uma perda para aquela pessoa. Alguém que trai, né? Então isso gera uma tristeza profunda. Então a gente não sabe bem ali. Agora, realmente, eu ouvi falar que é falta do que fazer. Não, depressão não é falta do que fazer, né? A pessoa até quer fazer, só que ela não consegue fazer porque ela está para baixo e ela tem que ser ajudada. Então não tem detalhes aí. Você conseguiu, depressão é algo que só quem passou pode entender. É verdade, é quem trabalha com isso que vai entender, né? Mas que bom que você não falou ali, mas entendi que ela aprendeu a lidar com essa depressão e, portanto, está saindo. Ou já saiu, né? Olha, eu acho importante, então, a gente aproveitar aqui desse cantinho para falar ainda mais de pertinho com você. Para que você leve a sério, não o que as pessoas dizem. Olha, diziam para ela que depressão era falta do que fazer. Isso é uma fala completamente indevida. Mas o que dizem ou o que deixam de dizer, o mais importante agora é o que você vai dizer quando nós estamos entregando a você conhecimento para que você, de fato, saiba exatamente o que significa, o que está sentindo, o que está pensando. Então, doutor César, melhor momento para o psiquiatra César Vasconcelos olhar bem no olho de quem está ali em casa, em sofrimento ou queira prevenir-se, para pedir a revista Mente Feliz de sua autoria. Pode ser? Então, a revista Mente Feliz, ela tem o 2º capítulo, eu escrevi sobre depressão, né? E ali tem o histórico, o que causa, quais são os sintomas principais, o que fazer para você prevenir, o que fazer para você tratar essa depressão.
e algumas dicas ali. Eu diria uma coisa importante também para o pessoal de casa, se você está deprimido, deprimida, ou se você conhece alguém que está com depressão, é importante, como já falamos aqui, escutar essa pessoa, dar apoio para ela, incentivar ela a fazer o tratamento, não deixar ela desistir do tratamento. Mas tem uma coisa muito importante, ela precisa pensar, assim que for possível, a pessoa deprimida precisa pensar que tipo de perda que tem acontecido na vida ou que aconteceu, que a partir daí ela começou a ficar deprimida. Esse é um ponto. Mas, às vezes, o mais importante, vamos supor que a pessoa foi abusada quando criança na infância. Na adolescência teve um namorado violento. Na vida adulta começou a trabalhar, teve um abuso moral na empresa. Com 30 anos casou e assim casou, o patrão demitiu, né? Depois, dentro do casamento, o marido frustra de uma maneira grave. Então, quando surge essa situação lá no casamento, aí, pum, ela entra em depressão. Aí todo mundo fala assim, tá vendo? Ficou deprimida porque está com dificuldade com o marido. Mas já tem uma série de pancadas da vida que ela foi aguentando, foi tocando para frente. Então, esse último fator foi o fator não causador, mas foi o fator desencadeador do quadro depressivo. E, muito importante, então, além de você fazer a pergunta que tipo de perdas eu tive na vida que contribuíram para esse meu estado de tristeza profundo, você perguntar assim, em vez de você perguntar quem que eu perdi e por isso fiquei deprimido, deprimida, é importante você se perguntar também em algum momento assim, o que que eu perdi nessa perda? O que que eu perdi nessa perda? O que essa perda significa para o meu mundo interior? Né? Então, vamos supor uma pessoa que era muito vinculada com o seu cônjuge. Ela tinha colocado uma expectativa muito alta nesse vínculo. Ela idealizou muito essa relação. E quando esse indivíduo, essa indivídua, né, essa mulher trai, então desaba esse mundo, a depressão não é porque a pessoa foi infiel a você. Isso é um ponto inicial. A depressão é porque você colocou uma expectativa exagerada. O que você perdeu nessa perda? Então, se você colocava muito do seu valor próprio no outro, esse outro vai embora, você cai. Então, a correção não é arranjar um outro. A correção é parar de colocar essa expectativa muito alta no ser humano de receber afeto. Então, entendeu? Isso é uma coisa importante, porque a medicação não vai fazer esse raciocínio no seu lugar. Então, você tem que raciocinar, por isso que entra o aprendizado que a gente chama de psicoeducação, que está na revista, capítulo 2, eu falo sobre isso. Material completo, gente. Liga, não deixa para depois. Manda sua mensagem para a gente no 0 Operadora 12, o nosso WhatsApp hoje nós estamos usando, né? 982444449. Mas tem saída, justamente por isso que nós estamos oferecendo para você. Olha só essa interação que chega para a gente agora também. Vai dizer a respeito de alguém que já teve depressão em 2018, foi um momento bastante difícil. Além de lidar com a depressão, teve que lidar com pessoas falando que era falta de Deus, tá vendo? Doença de rico, pois pobre não tem tempo para essas coisas, mas sobrevivi, busquei ajuda de profissionais, tomei psicotrópicos, busquei ajuda de Deus. Hoje não uso mais medicamentos, estou curada e sou estudante de psicologia. Sempre que posso, acompanho vocês. Um abraço, muito obrigada. Nós também esperamos ser boa companhia para você aí nas suas tardes. Muitíssimo obrigada. Doutor César, a gente volta para lá? E enquanto a gente caminha para o nosso cantinho, para a gente continuar vendo mais interações, eu acho válido também a gente lembrar que há pessoas que se demoram um tanto mais em encontrar ou pedir ajuda porque elas não têm habilidade, não foram ensinadas ou não foi permitido a elas falar de sentimentos também, falar que dói, falar que machuca, talvez família que não tinha tempo de ouvir. Isso também faz diferença de num dado momento você estar adoecido e dizer assim, olha, você precisa falar, você precisa se abrir, você fala para mim, mas tem uma trava que não é de agora. Então, aprender a falar, ter alguém de confiança, não é fácil muitas vezes, outras vezes porque não nos foi permitido ser frágil, e então a gente tem que manter uma banca. Isso também é adoecedor e dificultador para a solução, não? É verdade. A depressão, ela tem um fator genético, mas que o genético não é o mais importante. A neurociência fala que genética, em geral, explica 35% a 50%
do comportamento da pessoa, o restante é aprendido. Então, nesse aprendido que aconteceu ao longo da história dessa pessoa na infância e adolescência, é muito importante para a gente tentar entender as possíveis causas desse estado depressivo. Então, você vai ter a visão, uma família complicada, que a gente chama de disfuncional, né, com abuso verbal, com a mãe autoritária, com o pai grosseiro, né, ou divórcio, ou dependência química. Vai ter uma genética que talvez o avô tinha, a avó tinha, o tio tinha depressão. Você tem a epigenética, que são os fatores ambientais que afetam a genética. Você tem também uma coisa muito importante que se chama a sensibilidade pessoal. Quer dizer, aquela pessoa, algumas crianças são mais sensíveis do que outras, na mesma família, dos mesmos pais biológicos, né? Então, uma frase que o pai diz de forma irritada um dia para a criança, atinge o irmãozinho de uma forma e o outro irmãozinho de outra forma. O irmãozinho fala assim, pô, pai, você está nervoso, hein? Poxa, você vai passear um pouquinho. Tá, tudo bem. E o outrozinho, será que ele gosta de mim? Será que não? Né? Então, a sensibilidade é diferente. E se essas pessoas mais sensíveis, ainda em cima disso, têm um perfil melancólico, né? O que é perfil melancólico? É tentar olhar o copo, metade do copo tem água, a pessoa melancólica, ela só tem metade de água aqui nesse copo. E a pessoa que não é melancólica, cara, legal, tem metade de água aqui, pelo menos tem metade, né? Então, essa visão diferente, ela faz uma diferença no desenvolvimento do quadro depressivo. Mas é importante o pessoal de casa entender, essas perguntas sempre surgem, não apareceu aqui ainda. Depressão tem cura? Tem cura. Tem cura, sim. Não é presunção, mas você tem que trabalhar suas perdas, conversar, aprender a falar. Quem tem um perfil melancólico precisa lutar para deixar de ter os pensamentos melancólicos tomando conta da cabeça. Essa autora que todos nós gostamos, Ellen White, inspiradíssima, né? No livro Mente, Cara da Personalidade, tem um capítulo, volume 2, chamado Hábito de Pensamento. O que ela diz ali? Os pensamentos precisam ser controlados, os pensamentos precisam ser educados. O que é isso? Você vai pensar no que você pensa e vai pensar assim, poxa, minha cabeça pensa tão negativo, né? Cara, o que é isso, né? Então você começa a decidir, eu não quero mais pensar dessa forma negativa. Esse tipo de autoanálise, de mecanismo de autoobservação, você tem que fazer. Não é o médico a fazer por você. Na terapia a gente ajuda o paciente com isso. Você vai para casa, né? 99,9% do seu tempo você está fora do consultório. Né? Consultório então lá não é jogo, né? Consultório é o treino. É o momento que você está com o técnico. A gente tem muito que dizer, muito que pensar, precisamos muito que desenvolver sobre isso e que bom que você está nos acompanhando e hoje a gente tem a bênção de falar disso com profundidade e de uma forma didática. A gente vai para o intervalo, ele tem algumas razões, viu? Uma delas é você ligar para a gente. Nesse momento de intervalo, pega o telefone, fala conosco e a gente já volta conversando aqui mais sobre esse assunto. De volta, meus amores, nessa conversa boa, profunda, com a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza. Assim que é bom, não é, Aleixo? Não, muito bom. Dá vontade de fazer mais uma semana. Vontade e necessidade. Mas eu quero falar com você. Que câmera que eu estou? Estou na grua? Não, não estou, né? Agora dá para perceber que eu não estou. Mas eu quero falar para você que passear é muito bom, viu? E eu fui passear aqui, já estou planejando meu próximo passeio. Porque passear e dar visitando os amigos, falando com eles sobre o trabalho deles, as pessoas que vêm para cá, e isso deu o quadro Mente Aberta que você acompanhou essa semana toda aqui. Hoje, falando de um assunto muito importante que dá para um desenvolvimento enorme e a gente tem esse compromisso. Então, Mente Aberta hoje vai conversar e falar sobre uma atitude de cura. Oi, gente, esse é o nosso penúltimo episódio desse quadro Mente Aberta que vai dar saudade no coração. E eu estou num espaço maravilhoso aqui para falar com a Fernanda, que sempre vai ao nosso programa. Aliás, procura aí, porque tem uns episódios muito legais nossos aí. E hoje eu vou conversar com ela sobre o dia a dia e algumas coisas que são tremendas para a gente. Oi, pastora Aleixo, que prazer ter o senhor prazer aqui, é meu, de verdade. Estar aqui sendo recebido no seu Fica sofá. Fica à vontade, sente-se, fica à vontade, é um prazer meu, viu, de receber você aqui no meu consultório. Ah, que legal estar aqui. E a gente veio pra cá pra fazer umas perguntas pra você, né? Tá bom. Mas são fáceis. Que bom, que bom. Primeiro falando do seu dia a dia, como a gente tem perguntado no nosso quadro,
Você trabalha muito com pessoas que têm, obviamente, problemas de relacionamento, né? Casais e tal. O que você pontuaria como sendo a coisa que mais aparece aqui? Olha, pastor, eu atendo jovens e adultos, né? Não atendo criança. E eu observo que os problemas dessas pessoas são problemas de infância, inclusive. Então, bastante traumas, né? Bastante coisas que estão enraizadas, pessoas que precisam, de alguma forma, ressignificar essa vida para ter uma vida mais saudável na vida jovem, né? E na vida adulta. Pessoas que precisam lidar com algumas questões pessoais, de relacionamento, de perdão de si mesmo, perdoar o outro, perdoar a si mesmo. E, felizmente, temos tido bastante resultados porque as pessoas estão aqui para cuidar da saúde mental. Bom, essa última frase foi a mais confortante de esperança. Isso que é legal, né? De a gente conseguir falar. Você falou uma coisa que me veio à mente, assim, imediatamente, uma questão nossa, da humanidade. Nós somos falhos. A gente erra muito. Então não dá para viver sem essa ferramenta que é o perdão. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem como Novo Tempo falado bastante, vivido. Eu estou com a revista Mente Feliz aqui, que tem sido um sucesso, e ela traz um capítulo só falando disso. Eu me lembro que é na página 16 que começa perdoar e associar o perdão com a cura. E falando da revista, essa que eu trouxe para você, Obrigada. Eu queria que você falasse disso, desse título que a gente tem trabalhado, desse processo de saúde a partir de perdoar. Isso, gostei dessa fala, muito bem. Porque para a gente falar de perdão, a gente vai ter que falar sobre confissão. Falar sobre perdão é falar sobre culpa. Porque nós não estamos falando de um ato. Não. Estamos falando de um processo. De um processo, exatamente. Para isso acontecer, a gente tem que entender os malefícios disso no nosso organismo, porque existem malefícios no nosso corpo. Quanto mais mágoa, ódio, rancor, quanto mais nós absorvemos isso, é como se nós estivéssemos dando uma injeção de dopamina, por exemplo. A gente produz dopamina fazendo exercício físico e tudo mais. Mas a gente também pode produzir outros sentimentos, outras substâncias químicas no nosso organismo através de mágoa, ressentimento, ódio, e aquilo vai direto nas nossas células imunológicas. Então baixa a nossa imunidade. Então a gente precisa entender que esse processo de culpa, de dor, de ressentimento causa um prejuízo físico. E a gente tem que entender também que esse prejuízo físico ele pode nos levar a ter um prejuízo mental. A nossa saúde mental é totalmente comprometida quando é instaurado esse sentimento de culpa. Para trabalharmos a culpa, precisamos então entender o que ela é. É um processo que deixa a gente estagnado, a culpa faz a gente ficar paralisado, e então fica muito difícil de você ter uma ação e quem sabe então conseguir um resultado positivo diante daquilo. A culpa deixa a gente ali dependente de algo ou de alguém, né? E quando a gente fala do processo do perdão, a gente está dizendo de um processo de dar, né? E dar primeiramente para nós, depois dar para o outro. E quando a gente consegue dar e doar, nós estamos desenvolvendo a questão do perdão. E quando a gente fala da culpa, a gente fala que a gente não consegue receber nada. A gente precisa trabalhar o dar e o receber para ficar bem. Que legal, obrigado, viu, de ter falado com a gente, Imagina, ter disposto pastor. esse tempo, aberto esse espaço pra gente Nada, aqui. foi ótimo. Essa revista aqui a gente trouxe Muito pra obrigada. você, ela vai ser muito útil pra você e fala pra todo mundo Tá que bom. ela tem arrebentado Ok. com coisas ruins aí e construído coisas muito boas na mente das pessoas. Tá bom, E a gente obrigada, fica por pastor. aqui. Tá Obrigado joia. a você. Até mais. Muito bom. Sensacional. Vamos sentir saudade desse quadro, viu, pastor Aleixo? Não vai não, eu quero fazer mais. Boa. Eu acho que vale a pena até a gente pontuar o que é o significado desse quadro, né? Primeiro, agradecer muito a todos os profissionais que passam por aqui a cada semana e que vêm repetidas vezes, ou que tenha vindo uma vez só, não importa. A gente depende muito dos nossos especialistas, enriquecem o programa. Hoje temos o Dr. César Vasconcelos, nós não fomos ao seu consultório. Primeiro que ele não está mais assim, né, para ficar atendendo. Outra coisa que ele vive aqui com a gente. Ele trouxe o consultório dele aqui para a telinha da Novo Tempo e para a Rádio Novo Tempo também. Mas obrigada a todos os profissionais e também para ser um gancho a mais, para a gente lembrar a você da revista Mente Feliz, que é do consultório para sua casa, é da Novo Tempo para o seu coração. 12 21 27 31 21 ou mandando a sua mensagem hoje no nosso WhatsApp 98244 4449 e dizer eu quero essa revista aí que a psicóloga tem, né? Vamos lá, legal. interação? Eu acho que esse momento une tudo que a gente está falando. Porque a vontade que a gente tem de se estender. Porque
Porque essa é a diferença de uma vocação para uma outra coisa egoísta. Tipo, eu sei, mas eu quero que você saiba também. Então, a revista é a nossa extensão para a sua casa. O especialista dialoga. Então, o especialista, o material da revista e você que entrou junto com a gente. Eu quero fazer isso frequentemente. Ia ter um pouquinho da Novo Tempo lá na casa do pessoal, nos consultórios, né? Onde for. Tem participações chegando, o Leonice Lima de Serra, Espírito Santo. Boa tarde, acho o doutor César nota 10. Ele é muito inteligente e ela vem trazendo aqui, ó, sofro com síndrome do pânico desde que fui traída e me separei há 8 anos. Me casei novamente e fui traída de novo. Fiquei mais fechada e sem conseguir confiar nas pessoas. Converso desconfiando. Até hoje, esse pânico vai e volta. Isso pode virar uma depressão? O pânico, ele pode, doutor, se tornar em depressão? Pode, porque transtorno do pânico, a crise de pânico, está dentro da classificação no Código das Doenças como transtorno ligado à ansiedade excessiva. Então, quando a pessoa tem ansiedade exagerada, essa ansiedade, eventualmente, algumas pessoas estouram na crise de pânico. Né? Crise de pânico é quando a pessoa tem uma sensação de que ou vai morrer ou vai perder o juízo, geralmente acha que vai infartar, né? A pessoa que tem pânico, ela tem uma hipersensibilidade a qualquer ruído do corpo, qualquer coisinha do corpo, o estômago, o intestino deu uma roncadinha ali e tal, ai meu Deus, será que é um câncer e tal? E é muito sensível a qualquer sintoma do corpo. Eu tive um paciente que ele era um advogado brilhante, um rapaz muito brilhante, e geralmente os fóruns da cidade tem uma escadaria bonita e tal, né? E para não variar, nessa cidade também tinha uma escadaria para subir, para chegar lá no piso ali térreo. E aí ele subia aquela escada meio rápido, que tinha uma audiência e tal, e aí ele estava hipersensível a essa questão do corpo. Ele percebia que, ai, meu coração acelerou. E aí o pensamento já levava para a questão trágica, né? Catastrófica, vou morrer, vou infartar. Não, ele subiu a escada correndo, por isso que o coração acelerou, não tinha nenhum problema em relação a isso. Claro, quando ele me procurou no consultório, eu falei, ó, vou fazer uma avaliação cardiológica, procuro um cardiologista, faço a avaliação, porque vai que encontra alguma coisa, uma arritmia cardíaca, alguma coisa assim. Mas ele não tinha problema cardíaco. Então, a pessoa que tem crise de pânico, ela tem uma maneira de pensar tendente à catástrofe. Vai furar o pneu, vai ter bala perdida, não vou conseguir chegar, o motorista vai dormir no ônibus, vai capotar. Então, tem que trabalhar com esse pensamento para evitar que esse pensamento catastrófico continue perturbando a cabeça. Claro, e outras coisas que se faz no tratamento. Mas se a pessoa, e no seu caso, você fala de 2 traições, e traição conjugal, fidelidade conjugal, é uma das piores dores que o ser humano, emocionais, que o ser humano pode passar. Quando se confiava e quando se amava, né? Então é uma dor muito forte. Já teve 2 episódios, isso te baqueou com certeza, apareceu no pânico, mas pode virar uma depressão? Pode, dependendo do que você vai fazer, Leonice, com a sua cabeça, né? Você tem que se proteger de possíveis pensamentos de culpa falsa. Tem pensamentos de culpa verdadeira, tem culpa verdadeira e culpa falsa. Culpa verdadeira é a transgressão de alguma lei, né? Lei do trânsito, lei do Código Civil, lei de Deus, lei de uma empresa. E a culpa falsa, em geral, é da pessoa que ela pega muito pesado com ela mesma. São pessoas muito perfeccionistas. Elas não conseguem se permitir nenhum errinho porque já estão se culpando. Então, cuidado para você não se sentir culpada indevidamente, né? Será que eu errei aonde para ele me trair e tal? Então, analise seus pensamentos para ver se não tem algum pensamento de culpa falso, para corrigir isso. E preste atenção no que como você se coloca no relacionamento, né? Porque um terceiro relacionamento pode acontecer de novo isso se você não se proteger, né? Se proteger como assim? Conversar e conhecer melhor quem é esse indivíduo, perceber se tem pequenas mentiras assim que ele conta no dia a dia, que parece mentira bestinha, mas que, opa, peraí, né? Procure saber informações sobre esse indivíduo, da família dele. E também, sabe, não coloque uma expectativa alta demais nesse relacionamento. Ninguém vai conseguir preencher tudo que você quer. Uma hora que a gente precisa aprender a ficar sozinho. Sozinho. Aprender a ficar sozinho um tempo, né? Sim.
esperar, a gente não sabe entre um relacionamento e outro quanto tempo ela ficou, para se curar, para se ouvir, para se permitir experimentar esse processo mais interior de você se conhecer mesmo. Entrou em campo com a perna quebrada. Para então... poder pensar do que dependia de você, Leonice, no relacionamento anterior, nos relacionamentos anteriores, e que você precisa aprender sobre si mesma. Isso. Você sabe que tem alguns estudos científicos que dizem que quando há uma separação, a recomendação é que se espere, para algumas pessoas isso é impossível, né? 2 anos de ficar sozinho, sozinha, para você aprender realmente o que você errou, o que você acertou, né? Porque se a pessoa, tem pessoas que não aguentam, sai de relacionamentos, com 2 meses já está com outro. Então não aprendeu, vai repetir se não aprendeu, né? Os erros do que dependia da pessoa. Bom, a gente até precisava, doutor César, ir para o intervalo agora, mas a gente não quer. A gente não quer. Vamos trazer mais uma participação aqui, para o senhor tentar em 2 minutinhos responder para a gente. Boa tarde, estou sempre acompanhando o programa. Obrigada. Passo por um período de crise depressiva, pedi demissão de um trabalho em que o ambiente era tóxico e com isso adoeci. Tive crise de ansiedade. Estou buscando lidar com esse trauma para não conseguir voltar, ou melhor, para então conseguir voltar a trabalhar fora novamente. Oro sempre buscando a ajuda de Deus para eu me libertar desses traumas. Como lidar com essa situação, doutor César? Raquel, obrigado pela sua participação. Bom, você precisa falar, desabafar, chorar, pensar se você, nesse ambiente tóxico de trabalho, se você não conseguia colocar limites, não conseguia se proteger, será que você se permitia também que as pessoas pudessem ter algum tipo de abuso verbal e você meio que ria e tal e nunca falava, ei, não estou gostando disso, né? Então você tem o direito de você que tem que se proteger, né? Para que no próximo trabalho que você tiver, porque todo trabalho vai ter pessoas abusivas, né? Seja onde for, até dentro da igreja, né? Pessoas que não têm desconfiança, pessoas que são espaçosas, pessoas que são arrogantes, né? Então você precisa pedir força a Deus para Ele te fortalecer, porque talvez algumas pessoas podem confundir humildade com deixar os outros abusar de você. Não é isso. Jesus não deixava que as pessoas abusavam dele. A não ser quando chegou a hora lá de ser julgado, aí era diferente, né? Mas ele estava se entregando para aquilo ali por uma salvação do planeta, né? Até do nome de Deus no mundo do universo. Mas tinha horas que queriam fazer coisas abusivas com ele saía e ia embora. Ele não ficava ali, pode jogar pedra porque eu sou o Cristo. Não, peraí, eu tenho coisa para fazer, não vou ficar aqui escutando vocês atuando com bullying comigo, eu vou embora. Então, se proteja, né? Nesse sentido de desenvolver uma capacidade de você colocar limites, porque isso é importante para a tua saúde mental, não deixar que as pessoas abusem de você. Muito, muito importante o autocuidado, o conhecimento. Nós vamos para o intervalo, agora a gente vai, mas a gente volta rapidinho também, que tem mais coisas no próximo bloco. Opa, deixa eu ver, tô nessa. Gente, de volta aqui no nosso Entre Família, deixa eu falar uma coisa que me traz alegria no coração, viu, Darleide? Deixa eu falar que me traz alegria quando eu vejo um bolo de milho. Isso até me lembrou maravilhoso trilha como sonora. esse. Trilha sonora qual? A alegria está no coração. Quando tem bolo de milho. Não, bolo de milho é sensacional. Vou colocar uma placa igual de Cipa aqui. Nós já estávamos trabalhando há 4 blocos sem música. Sem música, Não, tem que ter música. Mas a música traz, não é, Darleide? A música do Dr. César, a música ela traz... que substância Pergunta boa pro que médico traz pra isso, gente? isso. A boa música traz endorfina, traz serotonina, ocitocina, um monte de... Tá aí, ó. Pronto, quem canta seus males espanta, né? Há quem diga isso. Mas, gente, estou aqui com o Dr. César nesse espaço maravilhoso, nosso espaço, nosso cantinho aqui do Chá da Tarde, até aproveito já, Dr. César, para lhe perguntar uma coisa. Quando alguém entra em contato com o Senhor, né, para poder pedir algum conselho sobre depressão, qual que é o conselho que o senhor deixa para essa pessoa? Doutor César, eu estou com depressão, o que eu faço? Um conselho prático. Eu diria assim, já desabafou com alguém? Se já, e já chorou o suficiente,
e já expressou essa tristeza com o lamento que cabe no seu lamento, né? Tem até vários salmistas que colocavam o lamento para fora, né? E porque colocar toda a dor para fora é uma forma da gente ter cura, né? Você vê que Jesus, ele estava lá na cruz e falou, Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, quando ele falou, Pai, por que me abandonaste, não é porque ele tinha perdido a fé em Deus, Pai. Ele estava falando da dor dele, né? É como se ele falasse assim, está doendo muito, mas eu vou fazer isso pela humanidade. Então, desabafar, chorar, que cabe ser o momento de chorar. E assim que for possível, começar a pensar de que tem saída para o seu quadro depressivo, seu quadro, seus sintomas depressivos. Porque você pode aprender a lidar com essa tristeza, a lidar com as causas que produziram essa tristeza, olhar para isso de uma forma diferente, assim que for possível. Então, fale, desabafe, ore bastante e comece a pensar, bom, agora o que eu posso fazer com essa perda que gerou a tristeza? Né? Porque tem saídas, tem soluções. Né? Verdade. Amém, maravilhoso. E, gente, até o Dr. César deixou esse ponto incrível aqui, que é desabafar com alguém. Ah, mas com quem eu posso desabafar? Né? Gostaria de ter um conselheiro, alguém para poder desabafar, para conversar. Sabia que a Novo Tempo ela tem a escola bíblica e você não apenas pede a sua revista Mente Feliz lá na escola bíblica, que já é algo fantástico, viu? Você ter em mãos a revista Mente Feliz, mas através desse mesmo telefone, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Quando alguém atender ali, eles vão te pedir, né? Se você quer a revista, o que você quer. O pessoal já vai te perguntar. E aí você diz, eu quero conversar com um conselheiro. E nós temos, até a gente vai passar uma imagem aqui mostrando agora, o departamento ali onde nós temos alguns conselheiros, departamento da escola bíblica. Ó, você vê na imagem aí ao fundo, alguns conselheiros, eles têm alguns turnos ali, onde eles vão atendendo para realmente aconselhar, né? Usando a Bíblia para trazer conselhos, para orar junto com você, se for necessário também. Ah, eu quero uma oração, o pessoal vai orar com você também. Então, entre em contato com a Escola Bíblica, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. A Novo Tempo tem esse departamento porque os Anjos da Esperança, eles nos ajudam a fazer com que a gente pense e busque, né, trazer ajuda de uma forma completa para você que está acompanhando aí a nossa programação, tá bom? Então, quer pedir a sua revista? Faça duas coisas. Peça a sua revista Mente Feliz, pode ser pelo WhatsApp ou então você entra em contato já pelo telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e conversa ali com um dos nossos conselheiros. E olha, até conversando com alguns deles ali, Dr. César, Darleide, Pastor Aleixo, eles contaram que são tantas histórias incríveis que eles atendem ali a cada dia, pessoas tentando se suicidar, perdendo a esperança já de viver, tentando suicídio, e aí num ato de desespero, não, deixa eu falar com alguém antes de cometer esse ato, e aí vai lá, conversa, e através de uma oração, através de um conselho, né? A pessoa tira isso da cabeça, começa a fazer um acompanhamento, um tratamento, e histórias lindas, todos os dias são acompanhadas ali na Escola Bíblica. Então fica esse convite para você também, ou mesmo indicar para alguém a Escola Bíblica da Novo Tempo, tá? Está aí à sua disposição. Até, doutor César, a gente está chegando ao finalzinho já do nosso programa. Eu vi uma pesquisa dizendo que a gente pode viver sem nos alimentar por vários dias, sem água também a gente pode viver por vários dias. Agora, sem esperança, a gente não consegue sequer um dia de vida, né? Sem que a gente tenha esperança. Ou seja, quando alguém está numa depressão profunda e naquele dia não vê esperança para nada, o que vem à mente é o suicídio, é o pensamento de tirar a vida, porque não tem esperança. Agora, aquele conselho para quem está do outro lado da telinha, acompanhando a gente e quem sabe até pensando nesse ato de desespero, que conselho o senhor deixa em 1 minuto para essa pessoa que nos acompanha agora? Sabe que tem jornalistas que entrevistaram pessoas que tentaram o suicídio e por alguma razão falhou, ou a corda arrebentou, ou o revólver engasgou, seja o que for. E aí o jornalista perguntou para essas pessoas assim, o que você pensou na última hora quando você deu o passo para se matar? Sabe o que todas responderam?
Abinão, me arrependi. Então, quer dizer, tem saída, né? Pense o seguinte, de que a fé não é o sentimento. Você está com o sentimento para baixo, desanimado, desanimada, triste, sem esperança. Então você pode usar a palavra para se dirigir ao Criador do Universo, dizendo coisas simples como socorro, né? Me ajude, preciso da sua ajuda. Então, quando você faz isso com humildade, pede ao Deus do Universo uma ajuda, ele vai trazer aquela ajuda naquele momento para você, mas que pode ser até te dizer, procure alguém, ou fale com teu amigo, ou fale com teu pai, ou com tua mãe, mas comece com isso, comece abrindo teu coração para esse Deus do Universo, para ele colocar esperança dentro de você, né? Não espere pelo sentimento de crer ou de ter esperança. Claro, você está no buraco, não está conseguindo ver nada, mas você clama e Deus prometeu na sua palavra, aquele que me clama, eu vou responder, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então faça isso, porque Deus vai trazer uma solução para você que você não imagina de onde vem e tem solução. Perfeito. Agora, doutor César, eu lhe convido a gente voltar aqui ao nosso espaço, porque o senhor bem trouxe aí, né, que a palavra de Deus, ela traz muitos conselhos, muitos não, né? Ela traz para a gente aquilo que a gente precisa, e eu convido o pastor Robson Aleixo para encerrar esse momento, trazendo para a gente o que a palavra de Deus nos fala sobre esperança, sobre ansiedade. Ontem eu disse que a Bíblia fala mais de emoções do que a gente às vezes quer que ela fale. Mas ela é um livro para seres humanos. Então, obviamente, ela vai falar daquilo que nos constitui. Nós somos seres emocionais porque somos feitos à imagem de um Deus que chora, que se ira, que sente saudades. Assim nós somos. Tem uma história da Bíblia que ela, para mim, é uma das mais impressionantes pessoalmente. Eu não vou dizer que ela é mais importante que as outras, porque não dá para fazer isso em relação à Bíblia. Mas ela está falando para alguém que está sentindo, alguém que está fazendo perguntas profundas e alguém que não está conseguindo usar seus instrumentos para compreender a realidade, porque eles estão todos danificados. O capítulo 14 do livro de Mateus é muito importante para a gente entender a história que vai acontecer depois. Porque uma parte dos discípulos era discípulo, antes de ser discípulo de Jesus, era de João Batista. A relação deles era muito próxima, era íntima, era de transformação. Então eles foram profundamente afetados quando ficaram sabendo que João Batista morreu. Mais do que perder um amigo, eles perceberam que eles estavam na mesma categoria de gente que o império quer matar, que o poder queria matar, que Satanás ia perseguir. Isso afetou muito eles. E agora eles estão com Jesus em um momento do pico da sua popularidade, e lá no pico da sua popularidade ele joga uma expectativa em um ponto que Jesus não vai suprir. Jesus estava fazendo outra coisa, e lá naquela multiplicação de pães e peixes, Jesus joga um balde de água fria neles, porque eles queriam uma coisa e Jesus fez outra. Quando eles entraram naquele barco, no dia daquela tempestade, eles estavam carregando uma tonelada de sentimentos, uma tonelada de emoções, e eles estavam exaustos. E neste momento, uma tempestade os afeta. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse ponto da história, porque toda a história, ela se torna extraordinária no momento que Jesus aparece. Jesus vem andando em direção a eles por sobre o mar. Jesus poderia ter escolhido 1 bilhão de formas de se aproximar, mas ele deixa bem claro, no caminhar na direção dele, que ele é poderoso sobre tudo. Ele vem andando sobre a tempestade. Neste momento, eles ali olham para Jesus e a pergunta descrita deles aqui é: quem é este? E eles gritam, atemorizados: é um fantasma. Agora, pensa bem, há relâmpagos que os impedem de ver, há o frio e a água que os impedem de sentir, porque esses sentimentos são todos sequestrantes, eles estão com medo, eles estão todos sequestrados pelos seus sentimentos. Eles não podem ver, eles não podem ouvir, e nesse momento Jesus fala: acalme-se, sou eu. Essa é a frase mais importante da vida de muita gente neste momento. Sou eu, não temais. E a pergunta a ser feita depois também é a pergunta mais importante da vida de alguém. Quando olha para Deus e fala: é você? Se é você, me manda ir na sua direção. E Pedro faz essa pergunta: és tu? Se és tu, eu vou. Às vezes nós olhamos para o nosso barco na ilusão do que aquilo que construímos é de fato a segurança, quando Deus fala: eu sou sua segurança. É você?
Se é você, deixa eu ir na sua direção. Pedro vai. E instantes depois, ele já começa a confiar em si mesmo ou desfoca. Mas preste atenção nisso antes de eu terminar. Jesus estava distante quando eles viram. E quando Pedro fala, Senhor, salva-me, o braço dele já estava sendo segurado por Jesus. A conclusão é óbvia e maravilhosa. Enquanto Pedro deu 1 ou 2 passos, Jesus deu 1000 na direção dele, antes mesmo dele falar. E o segura, e o dá segurança de verdade nele, e o coloca de volta no barco. Mas ele não está tranquilo porque ele voltou para o barco. Ele está tranquilo porque Jesus entrou. Qual das frases pode ser a melhor para você hoje? Eu sugiro que você faça as duas. É você, Senhor, que está falando? Se é você, eu quero ficar junto de ti, no meio da tempestade. E se você está pensando em como orar, diga essa, a oração mais curta e mais poderosa que um ser humano já fez. Senhor, salva-me. E tenha certeza absoluta, Ele não vai decepcionar você. Jamais. Ele te abraça e depois que você está com Ele, nada mais importa. Amém. Amém. E a oração que talvez alguém está fazendo nesse momento, né? Senhor, me salva. E Ele pode, Ele quer sim trazer a salvação para você. Amanhã, Darleide, o que nós teremos aí no programa? Vamos continuar a nossa semana chegando ao final, mas o nosso desejo de você ainda se desenvolver emocionalmente. Educação emocional para toda a família amanhã no nosso programa. E vem aí o Vida e Saúde. Coladinho com a gente. Despedindo de vocês por aqui. Um beijo e até amanhã. Valeu, Tchau. gente. Tchau.